Fala pessoal, boa tarde, eu sou a Paula Sá, a gente está ao vivo aqui do Stand da Arte, na BUP, Micaela Góes, Ivana Portela e Estela Rangel. A gente veio aqui celebrar hoje o lançamento do livro delas, Mulheres que Transformam Mulheres. E a gente vai falar um pouquinho de organização e também um pouquinho, eu quero que cada uma delas conte um pouquinho a contribuição desse livro maravilhoso. Vamos lá, Tudo bem? livro. Oi pessoal que nos assiste, um beijo para todos vocês, obrigada por nos acompanharem. E estamos aqui no Stand da Arte, que é um grande parceiro nosso da Casa Convida de muitos anos e agora parceiro também desta nova parceria. E o livro Mulheres que Transformam Mulheres é um coletivo de textos, artigos que contam histórias por diferentes pontos de vista. Eu, por exemplo, escrevi um texto que chama Histórias que Inspiram Histórias, falando um pouco sobre histórias de mulheres que me inspiraram a seguir, a mudar o rumo, a transformar, a criar coisas, que eu amo ler biografias. E Você conta um pouquinho da história da sua avó também? Ah, Você sempre fala, essa poxa, conhecida. Vou ler depois. Eu nem falei, mas é bem isso, assim, Tá. de que maneira que as histórias de dificuldade, de facilidade, nos inspiram a tomar, às vezes, pequenas, às vezes grandes decisões da nossa vida, mas como que a gente vai impactando positivamente outras mulheres, né? O meu artigo no livro, né, que é um livro tem várias mulheres falando sobre assuntos relacionados à transformação. Eu falo sobre o mercado do cuidado. Na verdade, a organização me atraiu pelo cuidado. Eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, mas eu sou uma grande cuidadora. E olha que interessante, depois nesse estudo, nesse aprofundamento, entender que a profissão de organizador profissional, né, de personal organizer, nos tira do cuidado gratuito, do cuidado por natureza. Então nós trazemos a profissão de personal organizer para um lugar de valorização de um trabalho que não é só a natureza feminina, não, é um trabalho muito importante, Sim. um trabalho de base familiar, então é sobre isso que o meu capítulo fala. Bacana. Oi pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Estou sentindo a gente um retorno. Vamos lá. Eu, como fiz uma grande transição de carreira, né, uma grande mudança, trabalhei 20 anos no mercado financeiro, assim como você. Eu resolvi fazer uma grande transformação. Então, no meu artigo no livro, eu faço a seguinte pergunta: será que existe a hora certa para fazer uma transição de carreira? Porque às vezes a gente fica, né, nesse vou esperar o momento perfeito, vou esperar a hora certa, para um monte de coisa, né, na vida, não só para fazer uma transição de carreira. Quando na verdade o momento perfeito, o dia perfeito não chega, não existe. Ele não chega porque ele não existe. Exato. Então eu falo muito, pegando o gancho do feminino que a Ivana trouxe, eu falo do momento certo quando a gente consegue integrar os dois aspectos na gente, o masculino e o feminino. Porque no mercado financeiro, né, Paula, a gente tem muito homem, muita presença masculina, já foi muito mais, mas a gente ainda tem, felizmente, né? felizmente. E a gente precisa tomar cuidado pra gente não se masculinizar, né? Achar que a gente tem que ser como os homens para conseguir alguma posição. Então eu falo justamente desse Legal. equilíbrio dos dois aspectos. Mas até um gancho do que você está falando, a gente hoje tem muito mais consciência de que eu, por exemplo, que entrei no mercado financeiro muito cedo, eu nem percebo às vezes um pouco do machismo, ele tá tão ali que às vezes a gente age assim, então a gente precisa, eu pelo menos hoje presto muito mais atenção no meu comportamento do que no das pessoas, porque às vezes a gente fica um pouco, né? Eu entrei no mercado em 2005, então você imagina. Mas agora voltando para o nosso universo que a gente veio falar hoje de organização, quem que vai me falar sobre organização? Isso é uma coisa, gente, que eu quero aprender com vocês. Aliás, essa parceria
Eu vou querer depois uma ajuda aí para organizar a vida. Olha, qual que é a importância da organização? Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: a organização é um hábito, é uma habilidade que você desenvolve. Não é uma mágica, não é um talento nato. Para algumas pessoas assim como a habilidade com números. Exato. Às vezes você tem isso como um talento nato, mas se você se dedica àquela função, você aprende. Tem que virar um hábito, né, Mica? Assim, é o que eu falo do nosso universo aqui das finanças. A primeira vez que você começa a guardar dinheiro, é difícil. Depois que você entende aquilo, você começa a ver aquele número crescendo, fica gostoso você começar a guardar dinheiro, sabe? Eu acho que a organização é a mesma coisa. É um tem que sistema criar de compensação. Consistência, né? Quando você começa a experimentar os benefícios daquilo na sua prática, assim como guardar e investir dinheiro, quando você começa a experimentar o benefício de você, às vezes, se apertar um pouco para guardar um pouco mais porque você quer uma coisa ali na frente, a organização é a mesma coisa. Você precisa se dedicar um pouco àquela função, àquela tarefa, mas assim, uma vez que aquilo vira uma presença na sua vida, deixa de ser um esforço e vira um hábito. É abdicar do prazer momentâneo para você ter algo ali na frente. E é o mesmo pensamento com guardar e investir Sabe dinheiro. uma coisa muito louca que às vezes eu falo? O organizar, ou assim, você arrumar um armário errado, ele dá o mesmo trabalho de você arrumar ele direitinho ou por cor. E é tão mais gostoso quando você... Não, na verdade, o trabalho é o mesmo. Eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo, ela colocava um lençol de listra com estampado. Eu falava pra ela, Margarida, o trabalho de arrumar a cama é o mesmo. Dá pra você colocar o conjunto. Então, assim, é muito engraçado isso. Então, o trabalho você tem o mesmo, mas quando você faz direito, é muito mais gostoso. Eu acho que você faz uma vez só. Uma vez só. Se você não faz direito, você tem que refazer, você tem que consertar, você tem que remendar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a organização é uma prática. Não é um castigo, é uma ferramenta. Assim como a habilidade de você, quando você entende esse mecanismo, nossa, se eu for por esse caminho, eu ganho mais aqui, eu ganho menos. Então, assim, é entender o mecanismo, né? E aqui a gente tem um bom exemplo, porque eu sou, assim, naturalmente organizada e tive um entorno, uma estrutura na minha família e na minha criação que potencializaram isso. Mas tanto a Ivana quanto a Estela não vieram desse mesmo lugar e desenvolveram. Então elas podem falar melhor do que eu. É isso, a organização é uma prática que qualquer pessoa pode ter. E eu entrei nesse mercado exatamente para ajudar as pessoas desorganizadas. Então, eu entendo lá na alma delas, né? E não é difícil, na verdade. Agora, é preciso entender o que é suficiente para cada pessoa. Não existe uma fórmula pronta para todas as pessoas. A forma com que a Micaela organiza a casa dela é totalmente diferente da minha, como é totalmente diferente da Estela. Se nós tentarmos unificar, criar uma receita, não vai funcionar. Até porque o que é bom para mim nem sempre é bom para ela. E o perfeito não existe. A casa tem movimento, as coisas vão sair do lugar. Mas é como as finanças pessoais também. Não existe uma fórmula de bolo. Cada um tem um momento de vida, sonhos diferentes, perspectivas, objetivos. Então, acho que a organização é a mesma coisa. Agora até me veio uma coisa aqui na cabeça. Que eu sou uma pessoa que eu não gosto de acumular coisas. Então, eu tenho a tendência a me livrar das coisas. Então, assim, eu prefiro ter um armário com pouca coisa, porque isso me economiza dinheiro e tempo para eu me planejar. Então, acho que olha como as coisas são ligadas, né? A organização da vida, assim, do armário, das roupas, né? No dinheiro ali no final, né? Então, Olha, Paula, ciclo todo. Eu digo que se tem uma coisa que a gente não pode acumular é defeito. Então, eu, por exemplo, eu já não sou uma pessoa naturalmente organizada. Se eu acumulo, aí eu descontrolo. Então, quanto menos, eu tenho uma frase que eu adoro, que é tudo que você tem, você administra. Uma pessoa que não é naturalmente organizada, quanto menos ela tiver para administrar, mais fácil vai ser. Então, você sabe quando eu percebo que eu começo a comprar muita coisa, eu começo a me desorganizar, porque eu já não consigo combinar as coisas que eu tenho. E eu falo, não, eu preciso limpar, eu preciso doar, pra eu começar a voltar
fazer minhas roupas, meu conjunto. Me desorganiza, tem muita coisa também. É isso, é prático. Sem contar que está muito ligado com o nosso emocional, né? Sim. Porque às vezes a gente também precisa desafogar um pouco o ambiente até para dar aquela respirada, dar aquela paz, né? Às vezes a gente tá com a casa lotada ou a mesa de trabalho, a gente não consegue nem pensar, né? Ou você busca organizar ali o seu entorno para te trazer um pouco mais de paz e de calma, né? Eu também, como a Ivana, como a Micaela falou, né? Eu não era uma pessoa organizada, não sou naturalmente, Era no né? trabalho, Aprendi, né? Mas não na administração da casa. No trabalho né? eu sempre fui muito organizada, mas em casa eu era bem caótica. E eu fui aprendendo, e vocês falando no começo, me lembrei do seguinte, da prática, é como fazer atividade física, por exemplo, é quando você faz uma mudança alimentar. No começo é mais doído, é difícil, aí quando você começa a sentir os benefícios, aí aquilo te motiva para você continuar, Mas né? Para virar. E aí eu volto no que é suficiente. Se você cria uma rotina de exercício que não é apropriada para você, Você larga te também. desmotiva. Não sustenta. Se você mesma cria coisa. um novo hábito alimentar que não é adequado para você, porque deu certo para ela, não é o que vai Mas dar é certo para a mim. mesma coisa com as finanças pessoais. Se você se priva também ao extremo, você se desmotiva. Você tem que ter um objetivo claro, um motivo para por que você está guardando aquele dinheiro e quanto você precisa poupar. E você precisa também ter o seu luxo ali no mês, comprar um negocinho, sair para o jantar, fazer um jantar. Porque se você se priva demais, você se desestimula também para guardar o dinheiro e alcançar aqueles sustenta. objetivos. Então tudo na vida é organização, gente. Então agora o próximo passo é vocês me ajudarem. Ah, estamos aí. É porque as pessoas costumam colocar a organização num lugar chato. É verdade. Ai, não vi aquela Dinheiro pessoa também. organizada. Ai, planejada, organizadinha, né? Como se fosse... Quando, na verdade, é a organização para nos ajudar. É verdade. Né? Como a Micaela diz, é para ser suficiente. Não é para ser chato, é para ser a nosso favor. Né? Não, e tem coisa melhor de você entrar em casa, tá, com a caminha arrumada, Entendeu? tudo Você bonitinho. otimiza os seus recursos, Até o estresse, né? inclusive. Melhora o nível de estresse, você se sente melhor. As relações E em uma coisa casa. bacana, é possível fazer isso de uma forma divertida. Assim como você, né, a gente está usando aqui essa analogia. Então, assim como para você guardar o seu dinheiro em prol de um objetivo maior, você às vezes faz concessões, mas assim, você tem que também ter essa gordura Claro da que tem que diversão. ter, não. E aí, para você também fazer uma prática de organização, você pode fazer uso de recursos como produtos que Isso te que eu ia falar. inspiram, entendeu? Então assim, eu não gosto de marrom, mas eu gosto de branco. Entendeu? Então assim, você se inspirar por aquele seu objetivo lá. Eu vou chegar lá com essa economia, com a minha organização e vai ficar daquele jeito que eu sonho. Então assim, você pode ir acrescentando o sal, a pimenta no seu caminhar. Não precisa ser a restrição absoluta, né? Então assim, mesmo na organização, assim, para tirar a organização desse lugar chato, você pode fazer uso desses recursos que são aliados, que facilitam, entendeu? Que traz a funcionalidade daquele... Aliás, daquela, tão lindos, né? Essa Eu cor, amo, tão amo, lindos. amo. Ferramentas. Ferramentas. São essas ferramentas que nos auxiliam em qualquer tipo de organização. É necessário que você tenha o apoio. Os produtos organizadores são delimitadores de espaço. Então, essa delimitação ajuda as coisas a voltarem. E aí, agora que a gente falou das ferramentas, acho que a gente fala um pouco do empreender, né? Que são as pessoas que querem se tornar os organizers, né? O que vocês falam para essas pessoas? Quais são as dicas de, né, objetos, Mas as ferramentas. Fala um pouquinho. Eu costumo dizer que para a gente empreender, precisa ter coragem, né? É verdade. No Brasil, principalmente. É verdade. Precisa ter força de vontade, precisa querer, ter aquele brilho nos olhos, mas não adianta ter só isso. Se tiver só a coragem, só o brilho nos olhos, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, não adianta que as coisas não caem do céu. Então, eu acredito muito, e a gente na Casa Convida, né, a gente fala muito, ensina muito isso, que a gente precisa ter as ferramentas. A gente precisa se conhecer,
saber em que momento você está. Porque não adianta eu chegar aqui também e dizer, olha, tem uma receita de bolo para você empreender e dar certo. Vou te dar aqui uma cartilha, um manual e você vai Quem dera. Quem dera. Se tiver, eu quero, porque não tem. Assim, não tem, você né? tem uma receita para enriquecer. Não existe. Ah, então, é cada tão uma, fácil, né? gente? Cada uma aqui, só aqui entre nós, cada uma está num momento da vida. Então, se cada uma de nós fôssemos empreender agora, montar um negócio, começar a trabalhar como personal organizer, empreender em qualquer segmento, a gente precisa saber em que momento a gente está e onde a gente quer chegar. Exato. E aí eu digo que é como pegar um Uber. Quando você chama um Uber, você tem que botar onde você está e onde você quer chegar para ele ver qual é o melhor caminho. E a gente, quando vai empreender, precisa disso. E esse caminho eu enxergo como sendo o uso dessas ferramentas de planejamento, para saber como você vai se divulgar, como você vai captar seus clientes, como você vai organizar seu fluxo de caixa, como é que você vai gerir seu dinheiro do seu negócio e o seu dinheiro pessoal. Então, misturar, né? Exatamente. Mas isso é outra, é muito técnico, outra parte. Isso é difícil também, né? Exatamente. A gente chega lá. A gente chega lá. Mas acho que principalmente você tem que se preparar para a caminhada, né? Assim. Claro. E buscar os parceiros, né? Que era aquilo que a gente estava falando, de grandes Falar marcas. disso, de parceria. Até porque para empreender, acho que para qualquer coisa na vida, né? A gente vê cada vez mais que a colaboração, hoje em dia, fala muito mais alto, né? E a gente chega mais longe, acho que a gente conquista quando a gente colabora, ao invés daquela... Como já foi, né, há um tempo atrás, aquela coisa muito vertical, né? Eu mando, você obedece, eu pago, você faz. Eu acho que isso já foi, né? Não é o que a gente acredita. E para empreender, então eu acredito nisso em todos os aspectos da vida, mas eu acho que para empreender, você ter parceiros é assim, eu diria que talvez você precisa ter parceiros mais do que ter dinheiro. É verdade. Então você tendo parceiros, tendo uma rede de contatos, a arte, por exemplo, né, onde a gente está hoje, foram nossos parceiros, são nossos parceiros desde que a gente montou a Casa Convida. Para a gente montar a Casa Convida, que foi o nosso empreendimento juntas, a gente contou com muitos parceiros que a gente conta até hoje. Então, para começar qualquer negócio, seja uma parceria entre os sócios, seja uma parceria entre as empresas que vão te apoiar, seja uma parceria de quem vai te ajudar a fazer uma permuta, se você não tem o dinheiro para contratar um profissional, a outra pessoa pode ter o que você precisa e você ter o que outra pessoa precisa. Então, essa parceria é o que a gente está fazendo com a Nomos agora, né? Que é uma assessoria financeira, que é, até para quem não sabe onde a Paula trabalha. E a gente quer trazer essa parceria para quê? Por que a gente está fazendo uma parceria, nós da Casa Convida, com a Nomos? Para justamente trazer para as pessoas, além da organização dos ambientes, a organização financeira, dos negócios, dos novos empreendedores, das nossas casas, da gente como pessoa física, né? Porque não é fácil. Até vou contar um exemplo para vocês. Às vezes a gente assume, por exemplo, os médicos, são pessoas bem-sucedidas que ganham bem, mas eles não aprendem na faculdade a fazer gestão financeira. Então, o que tem de médicos endividados, então assim, como é importante, então a organização como um todo, porque a pessoa ganha bem, ela já sai formada, enfim, ganhando bom salário, e muitos endividados. Mas não sabe fazer a gestão, muitos endividados, muitos. Um exemplo que eu gosto de usar é médico. É um ótimo exemplo. Que médico assim, muito bem, sim são, mas eles não sabem fazer gestão. E outra coisa, eles entendem da medicina, mas eles têm um negócio, porque o consultório tem funcionário, tem contabilidade, tem parte financeira administrativa, tem marketing, tem RH, é uma empresa, tem tudo isso, né? é uma empresa. E às vezes a pessoa nem consegue avançar porque não entende do empreender, entende do negócio que é a medicina em si, né? Como exemplo médico. Então, na verdade, eu acho que é interessante a gente falar que a organização, ela é muito além de você botar a roupa, dobrar certo e botar no cabide. A organização, ela permeia a vida. Então, é a sua vida financeira, é a sua vida familiar, é o funcionamento da sua casa, é como você se alimenta, é como você orienta os seus colaboradores para colaborarem de fato com o funcionamento da sua vida. Então, assim, quando a gente fala em organização, a gente pensa só em roupa dobrada no armário, mas não é isso. E é um trabalho de autoconhecimento, né? Porque você transformar uma pessoa que não é organizada em determinados aspectos, por exemplo, o meu é no guarda-roupa.
eu preciso entender quais são os gatilhos para me estimular a organizar. Então, Exatamente. tem toda uma Mas psicologia envolvida vez que também, você, né? Uma vez que você entende, você coloca isso de uma forma natural na sua vida, isso, entendeu? É a Vai diferença. fluir, né? É quando deixa de ser um esforço para ser um hábito. Essa é a diferença. É verdade. Né? E a mesma coisa com você guardar dinheiro. Deixa de ser um esforço você abrir mão de uma determinada coisa em prol de um objetivo maior. Então, na verdade, se você pensar, isso transborda na sua vida como um todo, né? Tudo passa por ali. Então, eu acho que nesse sentido as parcerias são muito bem-vindas porque tem sempre uma troca, né? Tem sempre um transbordar de experiência que une né, para um caminho mais fluido, né? Uma coisa que eu acho bem relevante é que o conhecimento é constante. Então, toda vez que você decide, que você opta por uma mudança, por uma transformação ou por uma melhoria, é importante que você esteja em constante aprendizado. Esse tripé, por exemplo, para a profissão de personal organizer, que é o prestador de serviço, o cliente e a indústria, entender dos produtos, né, que a indústria, e esse trabalho ainda é de mão dupla, porque a arte, por exemplo, ela nos consulta para saber o que o nosso cliente diz a respeito do produto e o contrário também, né? Nós também vamos lá e olha, a gente está precisando de um produto assim, essa parceria é que faz essa roda girar e aí financeiramente e aí a magia acontece, né? Que não tem nada de mágico, na verdade, mas o trabalho acontece. Então é legal a gente lembrar que esse estudo é constante. Então, uma vez que você escolha uma profissão, você tem que estar sempre ligado em novos produtos, em cuidados, autocuidado, que tipo de estudos estão fazendo a respeito de depressão, ansiedade, o que isso tem a ver com a casa tem saúde também, o consumo tem a ver com a depressão, com a ansiedade, tudo isso é muito interligado e é muito importante que a gente não perca essas informações de vista, e isso é um aprendizado constante e infinito, exatamente. É isso, que legal. Por falar em aprendizado, a gente tem uma turma começando no dia 6 de março, uma turma nova de capacitação de personal organizer. A gente vai fazer nossa primeira turma do ano, que é uma turma onde a gente capacita as pessoas a trabalharem como profissionais de organização, como personal organizers. E aí a gente tem a capacitação e mais um curso específico de montagem de negócios, onde eu falo justamente dessas ferramentas para a pessoa empreender, porque assim como o médico, não adianta ensinar só o que é o negócio principal, né? Não adianta ensinar para o médico só fazer a cirurgia, atender o paciente, curar a doença, né? Mas o importante seria se o médico também pudesse aprender a gerir seu consultório, seu negócio, administrar. E é o que a gente faz. Então, a gente não ensina as pessoas, não é um curso para ensinar a dobrar o lençol de elástico. Não é para ensinar... Eu sei dobrar o lençol de elástico. Muito bem. Já ganhou mais um ponto. Mas é um curso justamente para entender o que é ser esse profissional que entra na casa das pessoas, que precisa escutar essa casa, que precisa escutar essa família, esses clientes, que não vai chegar com uma receita de bolo, não vai chegar com um manual de como organizar, porque cada casa é uma casa, cada família é uma família. Então, além de a gente capacitar as pessoas, a gente ensina também sobre o empreender, sobre como montar o negócio, sobre todas essas ferramentas. E começa no dia 6 de março. E as inscrições já estão abertas. E nós aguardamos todos vocês, inclusive você, Paula. Sim. Esse daí você não vai escapar. Esse é o primeiro passo em direção à organização. Gente. Porque o curso não serve apenas para quem quer trabalhar profissionalmente. Legal você você falar aprende isso. técnicas, ferramentas e mecanismos para você ter esse olhar. Porque organizar não é só, mais uma vez, não é só
coisas Colocar, em lugares. dobrar o você lençol de pensar- elástico. É você pensar assim como investir. O básico é você fazer um caminho tal, mas assim, o bom investidor é aquele que vê o que ninguém vê. É ver o que não viram ainda. Que não tá tão óbvio, né? Isso, e a organização é isso também. É você encontrar um espaço novo dentro daquele espaço que você tem. É uma forma nova de fazer. Então é isso que a gente ensina. A gente não ensina a fórmula de bolo, a gente não dá listas de tarefa para você cumprir, mas a gente procura inspirar que os nossos alunos aprendam a pensar a organização. Né? Porque o barato é que você crie a sua forma, Seu a sua sistema, independência, é o seu o seu sistema. com as suas necessidades. Muito pessoal. E nós organizamos objetos para pessoas. Então, primeiro, a pessoa, a relação que elas estabelecem entre elas e depois a relação que elas estabelecem com esses objetos. E não o contrário, né? O objeto está a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço de manter aquele ambiente absolutamente perfeito. Perfeito diante do quê, né? O que, Pra que é quem? o perfeito, né? É isso. Dia 6, né? Dia 6 6 de de março. março. Te esperamos lá, viu? E olha, além disso, esse livro é muito inspirador, exatamente porque ele conta, ele inspira histórias por diferentes perspectivas. Então tem uma advogada, uma pessoa do financeiro, uma Legal. pessoa da indústria química, uma pessoa da psicologia. Todas mulheres. Então, E esses Educadoras. cursos é para mulheres, homens ou para quem quiser chegar. Para Legal. quem quiser chegar. É isso. Bacana, gente. Obrigada, né? Foi um prazer. Tem perguntas no Instagram? Obrigada, não, né? Arte, mais uma vez Não. pelo convite. Nossos queridos parceiros. O nosso arroba, Vamos lá. o arroba da Casa Convida é a Casa Convida, com o artigo na frente. E com convida de convida, não é de convidar, com M de Maria. Com M. Então, arroba a Casa Convida. E diga o seu também. E o meu é Paula Sabe com S duplo. Muito bom. Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Beijos.